uma moto aqui. Tem o operador diferencial de L θφ aplicado na função psi. E daí você já afirma que isso daqui vai dar o mesmo valor que o L, que vai ser o alto valor que vai sobrar vai ser o próprio L mais 1. L vezes L mais 1. Isso porque a equação que a gente resolve essa parte que está um pouco nebulosa. Mas a gente resolveu a equação do L θφ em alguma aula anterior, e isso deu aquele mesmo. E a gente conseguiu encontrar um modelo da equação de. Então, você encontra. Eu acho que estou meio confuso. A equação do L θφ, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Uhum. Só para facilitar a minha vida. Acho que não vou ter escrito aqui, não. Peraí. Alguém lembra de. Alguém tem aberto isso aí? Deixa eu achar aqui que eu estou com ela em algum lugar. Sobre seno de θ, d de θ. Eu estou tentando lembrar de cabeça. Seno de θ, d de θ. Se eu não me engano é isso aqui, tá? Mais seno quadrado de θ, d2 del φ 2. Tá? Módulo qualquer erro de lembrança aqui, a equação é essa, tá? Todo mundo concorda? Todo mundo entende isso aqui? É simplesmente Sim. a parte angular da projeção do Laplaciano, tá? É a parte angular do Laplaciano escrito em coordenadas esféricas. Bom, essa equação aqui, isso aqui te dá uma equação diferencial parcial, se você quiser tentar resolver esse cara aqui, tá? Desculpa, aplicado em y. Cara, bem menos sensível. Tá? Aplicado em y é igual a um certo lambda y. Tá? Você quer resolver essa equação aqui. Você quer encontrar os autofunções deste operador aqui. Tá? Agora, esse problema se reduz a um problema de equações diferenciais parciais. Você faz a separação de variáveis, tá? E você vai obter um problema para esse pedaço aqui. Que a gente vai chamar, que vai ter uma coisa assim, né? Se a gente dividir os dois lados por y, você vai ter uma coisa assim. Φ maiúsculo, e só depende de Φ minúsculo. Minúsculo. Tem que ser igual a menos m quadrado Φ. Tá? Eu estou pulando alguns passos aqui, mas na prática o que acontece é que esse m aqui ele tem que ser um número inteiro, justamente porque você quer que Φ maiúsculo de Φ minúsculo mais 2π seja igual a Φ maiúsculo de Φ. Por que você quer que isso seja verdade? Porque esses dois pontos, o ponto que tem essa coordenada e o ponto que tem essa coordenada, representam o mesmo ponto no R3. Né? É o mesmo ponto do espaço. Então, a função não pode ter dois valores diferentes no mesmo ponto do espaço. Então, você é obrigado a botar essa condição aqui. Essa condição aqui, na hora que você impõe em soluções dessa equação, você impõe que o alto valor tem que ser negativo, tá? E tem que ser um número inteiro ao quadrado. Alguma dúvida até aqui? Não, até aqui sim, tô lembrando. Isso daqui é da aula da solução da EDO daí que você está resolvendo a equação do Laplaciano, certo? Então, basicamente, quando você substitui alguma coisa que vai separar as variáveis aqui, você tem agora que aqui vai aparecer uma coisa do tipo menos m quadrado. Qual temperatura inverto ou só rego por cima? Pode inverter e mantenha 125 graus. 125. Isso. Desculpa. Não, tudo bem. Professor, por que você... Ah, tá. Não, nada, não, esquece. É que você já concluiu que pela propriedade de ser no mesmo ponto lá de 0 e 2π, é que eu não tinha enxergado que del 2 vai ter que ser menos m ao quadrado lá. Aquela função
fica a mesma coisa dos dois lados, né? Isso, isso. É que você só substituiu a derivada. Eu fiquei pensando, por que você fez isso? Daí eu fui pensar um pouquinho mais nessa última linha que você fez aí, daí eu entendi que você só substituiu aquilo lá. Não importa Eu qual pulei função que a vários gente passos, né? colocar, isso tem que ser desse jeito. Então, beleza. Menos m ao quadrado. Ok. Isso, eu teria que fazer isso aqui, vezes esse cara aqui, onde esse só depende de θ e só depende de φ maiúsculo. Escrevo essa equação, depois divido a equação inteira por y, aí esse termo aqui vira só esse pedaço daqui. Ok. Né? Então, isso aqui eu estou fazendo iterativamente para a gente poupar tempo. Então, sobra só essa equação para θ. Tá. Agora, quando a gente resolve essa equação para θ, a gente descobre que você tem, então, as funções de Legendre, que não são regulares em -1 e 1. Só que, lembrando que agora μ, que é o argumento da função de Legendre, é igual a cosseno de θ, a gente sabe que as funções têm que ser regulares em -1 e 1. Ou seja, não existe nenhuma razão especial, não existe nenhuma razão, especial, acho que é um bom adjetivo, para que você tenha um comportamento divergente nos polos. Mesmo porque você poderia ter começado com o seu sistema de coordenadas esféricos baseado nesse sistema cartesiano, mas você poderia muito bem começar com o seu sistema esférico em qualquer outra direção. Quer dizer, você poderia pegar qualquer outro sistema cartesiano aqui e você botar um sistema de coordenadas esférico para esse outro. Então, não tem, você vê que o polo ele não tem ele não é um ponto especial em nenhum sentido. Então, você não pode ter divergência. Só que a única forma de você resolver essa equação aqui sem divergências é encontrar a solução via método de Frobenius e descobrir que na solução via método de Frobenius, se você faz uma escolha de autovalores, né, que não vai ser esse pedaço aqui, porque esse pedaço aqui tem um seno embaixo, mas vai ter né, você substitui a variável μ por cosseno de θ, e aí você muda a sua equação, você descobre que os autovalores, para que essa função de Legendre se transforme num polinômio de Legendre, são os autovalores que dão aqui, que são as escolhas que dão o autovalor L vezes L mais 1. Né? Você sabe disso, você pode fazer o método de Legendre, mas aí, ao invés de desculpa, o método de Frobenius, mas ao invés de a gente fazer o método de Frobenius, a gente usou um método que é mais eficiente, porque ele não só dá para a gente a solução, mas ele dá uma maneira de calcular a solução explicitamente em termos de derivadas, e como essa fórmula em termos de derivadas é fácil de manipular, você ainda pode usá-la para estabelecer produto interno dessas funções. Sim, daí é o que você segue fazendo. Tá? Professor, pode falar. Só um minutinho. Então, para transformar isso aí na equação de Legendre, a gente tem que fazer aquele cosseno de x é igual a x. Cosseno de θ é igual a x. Isso. Daí a gente vai chegar igualzinho na equação de Legendre. Isso. Tá, beleza. Né? É só você pegar aqui, ó, d dθ vai ser dθ dmi, dmi dθ. Só que dmi dθ é menos seno. Então aqui vai ficar seno ao quadrado. E aqui vai ficar mi. Certo? Certo. Aqui é a mesma coisa. D dθ vai ser d dmi, dmi dθ. Né? Só que dmi dθ é menos seno de θ. Certo? Então esse seno aqui some. E aqui vira... Aqui vira d dmi. Né? Tinha o menos daqui, soma junto os dois, fica mais. Tá? Agora você tem essa equação aqui, aplicado numa certa... Deixa eu ver se está tudo certo aqui, rapidinho. Isso. Você tem essa equação aqui, do Lθ, aplicado no θ maiúsculo, igual a um número vezes o θ maiúsculo. Certo? E aí você vai jogar, esse cara aqui vai ser, em termos de mi, esse cara aqui não é nada mais do que... Né? Seno ao quadrado, você pode escrever como sendo 1 menos cosseno ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado é mi. Né? E aqui a gente vai ter aquela mesma coisa, que é aquele pedacinho extra que você tem na equação, quando a sua equação é do tipo Legendre. É Legendre associado. 1 menos mi quadrado. Certo? E aí o outro termo que aparece, que é o alto valor, que tem que ser L vezes L mais 1. Certo? Calma. Professor, tá aí?
Alguém tá me escutando? Eu acho que travou. Travou. Como vocês são bonitos, gente. Todo mundo decidiu aparecer hoje, só o... Na A segunda gente... Matheus, a Amanda deu a ideia de todo mundo ligar a câmera para ser mais interativo. Daí a gente adotou. Em eletro. Daí vou manter assim agora. Tentar ao menos. Que fofura. Alô, vocês me escutam? Sim. Onde é que eu parei? Você tava terminando de fazer a substituição pelo Mina. Tá. Deixa eu só tentar reconectar pelo meu computador. Puxa. Caramba, o que aconteceu nesses últimos dias? Eles mexeram ali? Caiu a internet pra você? Não. Não vou ver ninguém mexendo. Deixa eu dar um boot aqui. Pronto. Tá bom, acho que com boot melhora. Bom, pelo menos o 4G continua funcionando. Acho que voltou. Vocês conseguem ver... Ah, tá tentando conectar. Deixa eu dar um F5 aqui, ver se vai. Deixa eu abrir aqui o Jamboard. Certo. Voltou? Quer dizer, vocês não têm como saber, né? Vocês estão me escutando aqui pelo computador? Eu tô. Tá, agora eu não tô, não. Eu acho que Agora você mutou. mutou. Pronto, é porque quando tem muitos de vocês, ele entra mutado. Pronto, vocês estão me escutando? Sim. Então vamos lá. Então, finalizando aqui, o que a gente tinha, então, é que a gente tinha... Vocês estão vendo o Jamboard que eu estou escrevendo nesse instante? Você não está compartilhando a tela no Meet, mas acho que dá para ver no Jamboard que você está escrevendo, sim. Não, não tá dando, não. Você compartilhou outro, professor? Não, é o mesmo. Entrou no link do mesmo? Ah, tá. Você tá na segunda página. Estou na segunda página. Ah, Mas de tá, qualquer forma, ok. eu mandei compartilhar aqui. Firmeza. Foi? Uhum. Maravilha. Então a gente tinha esse cara aqui, né? F, deixa eu botar do Y. Y igual a um certo alto valor Y. Aí nós vimos que se nós substituirmos Y por uma função θ maiúsculo que só depende de θ, vezes uma função φ maiúsculo que só depende de φ, essa equação aqui ela vai ser assim. Só aquele de θ, né, onde a gente substitui a derivada segunda em relação a φ por menos m quadrado, né, que vai ser esse cara aqui. E aqui é o mesmo alto valor, tá? Porque a gente dividiu dos dois lados por φ maiúsculo, por exemplo. Uhum. E aí a gente descobre que essa equação, que é a equação de Legendre associada, só vai funcionar
para soluções que sejam regulares, que aí tem toda aquela discussão sobre os polos, não tem nenhuma importância, então não tem nenhuma razão para esse negócio de divergir nos polos. Ou seja, isso vai funcionar quando lambda é igual a menos L vezes L mais 1 para um número inteiro. Certo? Uhum. Ok, Tá. deixa eu só... Certo? Então, o que acontece agora é o seguinte. A gente sabe disso, além disso, a gente estudou como esse cara aqui depende de L, L mais 1, e esse cara aqui, né, depende de M, e esse cara depende do L. A gente fala que esse Y vai depender de L e M. Tá? E sabe que vai ser uma função de θ e φ. Esse Y aqui não é nada mais do que esse produto aqui, pessoal. Uhum. Certo? Lembrando que o nosso φ é pura e simplesmente uma coisa que eu não vou botar normalização, proporcional a mais, eu acho, I, M, φ. Certo? Então, e a gente sabe em que circunstâncias, a gente sabe sobre essas circunstâncias, né, do φ determinado no intervalo de 0 a 2π e tal, você sabe que essa função aqui, ela é ortonormalizada nesse intervalo. Então, você sabe que o L, M, de θ, φ, ele é ortonormalizado também. Porque a ortonormalização em φ, né, faz com que depois você tenha o mesmo valor de M, né, se você tentar pegar o produto de um certo Y, LM, com outro Y, L', M', né? Então, a ortonormalização do φ faz com que esse produto só seja diferente de zero quando M igual a M', e você sabe que para dois polinômios de Legendre associados com o mesmo M, eles são, o produto deles é zero, a não ser que L seja igual a L'. Então, você mostra então que, na verdade, a solução do produto, ou seja, essa solução, também é ortonormal, agora num espaço bidimensional, de θ e φ. Eu entendi. Eu acompanhei aqui. Liguei os pontos. Não, Beleza? beleza. Valeu, professor. Juntei aqui as ideias. Eu acho que eu me perdi mesmo na hora que tava fazendo. Não, mas era só essa dúvida que eu tinha ficado da resolução, né? Aham. Não, beleza. E eu tenho uma coisinha, eu acho que é um pouquinho mais conceitual, Uhum. que lá no começo você falava, né, na hora que a gente tava resolvendo uma equação diferencial, aplicando uma série, daí você explicava, né, que isso daqui na verdade vai ser uma base, e é por isso que a gente está conseguindo, e por isso que a gente pode fazer isso. Mas aqui, agora que a gente já tem esse conhecimento que é uma base, eu não sei, não ficou claro para mim por que o fato de ser uma base implica que eu posso igualar os coeficientes. Antes, para mim, era simplesmente porque eu conseguia tirar tudo aquilo lá como se eu colocasse em evidência, e se aquilo é zero, a minha base não vai ser zero. Então, eu tenho que assumir que os meus coeficientes são zero. Assim era como eu estava fazendo lá no começo. Agora aqui, chamar de base ou simplesmente chamar da potência de x não tá fazendo, não sei, não fez uma diferença. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Digamos que eu tenho esse problema aqui. Que no fim, sempre, o que você me perguntou sempre pode ser reduzido nisso aqui, né? Quando você tem uma soma soma com elementos de base dos dois lados, basta você jogar todo mundo pro mesmo lado e você pode reduzir o problema a esse problema aqui, certo? Sim, certo. Bom, se você tem que esse cara é uma base, então é fácil ver que você pega essa igualdade aqui, multiplica dos dois lados por n' x, então você vai ter uma coisa agora assim, n, fn, deixa eu botar o tio só para manter o padrão, n de x, eu multipliquei por n' de x'. Isso aqui, 0 vezes cara, é a mesma coisa. Agora eu integro os dois lados em x. Desculpa, aqui não é x, não, é só x. Tá. Agora eu integro. Entendi. Né? Entendi. E multiplico pela Uhum. o w se for necessário, né? Por um peso, dx. Entendi. E esse cara agora aqui vai ser uma delta de Kronecker, de n'. Só que essa Lembrei delta de até. Kronecker mata essa somatória aqui. Aí você tem, então, que isso aqui implica em fn igual a 0. Ah, perfeito. Valeu, professor. Se Eu isso lembrei até aqui, que você fez isso na última aula, né? acho que sim. E se isso for 0, isso também implica nisso. Então você tem se isso aqui é 0, se somente se isso aqui é 0. Ok. Brigadão, professor. Valeu. Beleza.
Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida quando você... depois que você transformou o R naquela variável ρ, você foi analisando e você falou, então vamos verificar o que acontece para a função nessa EDO se a gente pegar uma distância muito grande. Ou seja, ρ vai para o infinito, certo? Isso. Para fazer isso, você teve que pegar a nossa função, que era um psi, e transformar em outra função que era Φ sobre ρ. φ sobre ρ. Mas a gente tem... mas eu não entendi por que a gente deveria fazer isso. Por quê? Antes de você fazer essa transformação, a gente tinha que psi duas linhas, mais 2 sobre ρ, psi uma linha, mais daí a alto valor da parte angular, dividido por ρ ao quadrado, psi. Daí tem, tipo, 3 termos lá que tá alguma coisa sobre psi, certo? Aham. Pode falar. Aí já, fazendo psi indo para o infinito, a gente já ia concluir que a função ia cair num psi duas linhas igual a menos energia psi. Então eu não entendi por que teve a necessidade de fazer essa transformação do psi para φ sobre ρ. A gente tinha isso aqui, né? Tem ao quadrado onde tem o alto valor. Isso, obrigado. Então, quando o nosso ρ for para infinito, o que vai acontecer? A gente sabe que, por mais que esse número possa ser pequeno, esse ρ aqui, você pode sempre escolher um ρ maior ainda, de forma que esses termos aqui são desprezíveis quando comparados com E barra. Então, certo. A sua equação vai virar essa aqui, ó, 2 linhas, mais 2 sobre ρ, φ linha, mais, deixa eu ver se é o mais mesmo que eu estou usando, mais E barra, psi, igual a zero. Por que o 2 sobre ρ não vai para zero também? Isso, aí você pode ficar tentado a multiplicar, a dizer, não, esse termo também vai para zero, então eu posso jogar esse termo aqui fora. Certo. É o que eu pensei. Exatamente. Agora, você não tem como garantir que a solução psi não seja do tipo, por exemplo, exponencial de menos ρ quadrado. Se ela for desse tipo, você tem que psi linha vai ser igual a menos 2 ρ. O ρ vai cancelar. E aí o ρ cancela. Então esse termo aqui, ele não vai para zero. Ele fica constante, proporcional ao próprio psi. Tá. Daí a gente teria que incluir um negócio meio que estranho, que psilinha vai ser zero lá no... Você estaria impondo uma coisa a mais. Você diz, então, quando o ρ vai para infinito, também o psilinha vai para zero mais rápido que ρ, para que você possa desprezar esse cara aqui, entendeu? Beleza. Entendi. Eu acabei de dar um contra-exemplo. Então, nesse tipo de situação, e a gente vai ver no próximo exemplo, quando a gente for ver a parte de perturbações cosmológicas, a gente também faz a mesma coisa. A gente só sabe comparar função com função. Ou seja, aqui a gente está comparando uma função simples, que é 2 sobre ρ, com uma função que é outra constante sobre ρ, com uma outra função que é constante. Isso a gente pode fazer, porque não tem nada não determinado aqui ainda. Tá? Mas Professor, esse pedaço aqui... pode falar. Essas coisas, geralmente, a gente pode pensar que é bom a gente deixar tudo numa certa paridade, assim, a função. Por exemplo, Não, eu acho que eu estou pensando demais. Não, tá pensando... a sua pergunta foi boa, pode continuar. É porque eu já ia colocar, 2 sobre ρ, o ρ vai para o infinito, isso aí vai dar zero. Mas aí você acabou de falar, mas o ρ poderia ser um exponencial, daí vai cancelar, tal. Uhum. E a gente vê, geralmente, que, tipo, várias EDO a gente mantém na forma, tipo, função duas linhas, mais a função zero, ou a gente faz a função duas linhas, função função uma linha, função normal, igual a zero. E é que eu nunca ia pensar que eu não poderia concluir, eu não poderia concluir esse termo de rolinha indo para zero, sabe? Mas
professor, eu tô pensando demais. Pode deixa quieto. Eu pensei numa coisa, Não. mas acho que é besteira. Não, a sua preocupação é que será que existe uma maneira da gente colocar a equação de. Quer dizer, eu estou tentando reformular sua dúvida, se me disse se eu estou certo. Será que existe uma maneira de reformular o problema de forma que esse tipo de surpresa não apareça, né? Então, na verdade, esse tipo de surpresa é mais para eu tomar cuidado com. É que geralmente as soluções são alguma coisa com exponencial, ou vai, enfim. Então, eu pensei numa forma de pensar num padrão, mas só que eu acho que é besteira e a gente ia pensar coisa além do que precisava. Então, pode deixar quieto. Mas assim, deixa eu te falar. O que acontece na prática é que se você faz essa hipótese, se você pega esse cara e fala que ele vai a zero, o resultado que você vai encontrar não é o resultado de qual é o comportamento assintótico de psi. O resultado que você vai encontrar é, supondo que psi' sobre ρ vai a zero mais rápido que psi, então o resultado assintótico é esse. Entendeu? Então, o resultado que você vai obter ele é condicionado às hipóteses que você fez. Muitas vezes, na prática, você não pensa nisso. Quando é a primeira vez que alguém está resolvendo um problema, frequentemente você falha, você deixa de pensar em todas as possibilidades, você faz hipóteses que são mais fortes do que é necessário, certo? E o seu resultado, ele vai, de certa forma, conter essa informação dessa escolha que você fez inconscientemente. Quando você chegar no... Digamos que não exista nenhuma solução assintótica com esse comportamento, ou seja, com psi' sobre ρ ficando menor do que psi. E aí você tenta encontrar o resultado assintótico e não encontra nenhum. Você fala, mas estranho, não encontrei nenhum resultado. Deveria encontrar pelo menos algum resultado assintótico. E aí você tenta questionar o que você fez. Aí você encontrou, talvez essa hipótese de achar que 2 sobre ρ vezes psi' e para zero também tenha sido forte demais. Será que a gente pode aliviar essa hipótese? Aí você tenta manipular a equação diferencial. Então, assim... Aí eu vou fazer um pouco de julgamento baseado na minha história, tá? De como eu pensava sobre essas coisas. Toda vez que eu pensava na física, eu sempre pensava e buscava maneiras sistemáticas e perfeitas de fazer as coisas, né? Só que a gente descobre que na física, na prática, isso não é como acontece, porque geralmente você não sabe o que você está fazendo. Você está fazendo na hora, você está inventando na hora a solução para o seu problema. Muitas vezes você chega em problemas novos ou questões matemáticas novas. Então você é obrigado a ignorar um pouco a insegurança de não estar fazendo a coisa perfeita, tentar seguir em frente para chegar em algum lugar, e com o tempo as pessoas vão compreender cada vez melhor o problema. E na física é assim, cara. Se você pegar a história da cosmologia, tem um monte de resultado errado. Ou resultados incompletos, que depois, com o tempo, as pessoas perceberam que tinha uma hipótese, que tinha uma coisa lá errada e tal. Isso é super comum. Então, assim, é parte da vida. É claro que a gente tenta aprender o máximo de truques e técnicas de auto-checagem e tal, para que a gente evite que isso aconteça. Né? E justamente o meu papel como professor e o papel de vocês também como alunos é tentar aprender ao máximo essas técnicas, essas manhas, né? Mas não tem como se garantir que, sabe, você está fazendo sempre a coisa certa. Certo. Senhor, Tem um pedaço de tentativa e erro sempre. Última dúvida sobre isso. Geralmente, quando eu fazia essa substituição de uma função, por exemplo, a gente fazia, sei lá, multiplicando ou talvez dividindo para um negócio adimensional. Mas aí você está fazendo a substituição de psi por φ sobre ρ, e ρ tem dimensão de distância. Não, o ρ já é adimensional. ρ é adimensional? O ρ é justamente o R sobre o A. É verdade. Não, então esquece. Tá Mas certo. Poderia ter dimensão, sim, só que você ia mudar a dimensão da função, né? O que não é muito então, bom, é isso que eu ia perguntar, tipo, nossa, mas a gente tá mudando a dimensão da função, mas é adimensional. Então, tá, eu tinha esquecido desse detalhe, é verdade. Mas frequentemente você vai mudar a dimensão da função também. Beleza. Então era só isso. Isso acontece também. Maravilha, boas perguntas, pessoal. É isso mesmo, vocês estão tentando entender os detalhes, isso que importa. Então, deixa eu perguntar para vocês se foi aqui que eu parei. Então, nós fizemos essa substituição para o φ, né? E aí nós vimos que o φ tem um comportamento exponencial. Fizemos a substituição do φ igual a exponencial de menos lambda ρ vezes o φ quadradinho. E encontramos a equação para o φ quadradinho, que é essa aqui. Foi aqui que eu parei, né? Me responda se eu...
Foi aqui que eu parei na última aula? Certo. Desculpa, alguém falou, você cortou. Pode fazer só assim para mim. Ah, beleza. Então, pessoal, agora a gente resolveu que nós queríamos fatorar, né, do nosso problema esse termo de decaimento exponencial. Como eu expliquei para vocês, a gente não está jogando fora essa solução. Ou seja, a gente teria uma solução, digamos, lembra que a gente fez o comportamento assintótico, e no comportamento assintótico a gente tem uma solução com exponencial negativa e uma solução com exponencial positiva. E ao fazer essa escolha de mudança de variável para o nosso φ quadradinho, nós não estamos excluindo uma dessas soluções. Tá? Só que, como a gente vai encontrar uma solução em série, eu não quero encontrar a minha série que misture a série da exponencial com a série da função que multiplica a exponencial. Tá? De um outro ponto de vista um pouco mais prático, eu sei que quando eu tiro aquele termo constante que aparecia aqui, né, quando eu estou na variável φ, eu sei que o meu polinômio, né, lembra que esse cara aqui vai ser o P e esse vai ser o Q, né? Isso aqui vai estar relacionado ao Q, ao P, e esse cara vai estar relacionado ao Q, né, usando o método de Frobenius. Então eu sei que quando eu tiro um termo daqui, eu simplifico a minha equação. Tá? Então deixa eu apagar isso aqui. Né? E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos aplicar o nosso método de Frobenius, e para isso a gente precisa identificar corretamente quem é P e Q. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu sei que tem que aparecer um ρ e um ρ aqui. Certo, pessoal? Então o meu P, deixa eu escrever um P redondinho, vai ser igual a menos 2 vezes lambda ρ. E aqui eu tenho que dividir e multiplicar por ρ quadrado. Então eu divido aqui, multiplico aqui, tá? Então o meu Q... Professor, Pode falar. apareceu uma pergunta aqui no chat. O Homer perguntou se não dá para fazer isso daí por Taylor. Então, se vocês lembrarem como é que se diz? O pré-requisito para você resolver isso aqui por Taylor é que os coeficientes P e Q sejam funções analíticas, né? Só que você pode ver que o nosso ρ, nosso P e nosso Q diverge quando o ρ é igual a zero. Quer dizer, o Q diverge quando o ρ é igual a zero. Então, como ele diverge quando o ρ é igual a zero, você não pode usar série de Taylor. Você obrigatoriamente tem que usar o método de Frobenius. Né? E por sorte, a divergência é no máximo quadrática em Q e no máximo quadrática, no máximo linear em P. E por causa disso, o método de Frobenius garante duas soluções linearmente independentes. Respondeu? Ele falou que sim aqui, professor. Maravilha. Então, olha, esse cara aqui é claramente um polinômio super simples, né? O nosso P e o nosso Q. Se vocês não estiverem lembrando disso que eu estou fazendo, por favor, me interrompam, tá? Eu simplesmente multipliquei e dividi, e eu sei que o que sobra aqui é o P, né? E eu pego esse cara aqui, boto menos aqui, e o que sobra aqui é o nosso Q. Tá? Então, a gente sabe que o nosso polinômio indicial, U, de alfa, vai ser igual ao quê? Alfa ao quadrado menos alfa menos L vezes L mais 1. Onde eu já substituí quem é P0, tá? Ou melhor, se você pensar nesse cara como um polinômio, quem é o coeficiente do P que multiplica um termo constante em ρ? É zero, né? Então, o nosso P0 é igual a zero. Quem é o termo constante que multiplica, o constante em ρ aqui do Q? Ou seja, quem é o Q0? É igual a menos L vezes L mais 1. Certo? Então, por isso que o nosso polinômio indicial é esse aqui. Tá certo, pessoal? Certo. Professor, posso só uma perguntinha? Claro.
Eu não sei, eu acho que fica melhor se você terminar a resolução, e daí depois, só para Se for marcar uma isso. passagem, faz agora, senão pode ser depois, tanto faz. Era só com relação aos valores de alfa e o número de soluções. É porque eu achei que eu tinha entendido isso, eu fui ver, estava dando uma olhada nas listas que eu fiz, e Uhum. você fez um comentário lá para mim falando que eu não desenvolvi uma das questões, que eu achei que estava certa, e eu tô confuso com relação ao valor de alfas por ser o valor alfa ser inteiro, essas relações, e o número de Tá. soluções que eu tenho pelo método de Frobenius. Mas pode ser depois daí. Eu não sei Então, se não, vai dar tempo no final. eu vou comentar aqui ao longo dessa própria resolução, tá? Perfeito. Muito obrigado, senhor. Então, a gente sabe que os valores mais importantes são os valores que satisfazem esse cara aqui, né? Isso aqui dá pra gente alfa vezes alfa menos 1 mais, desculpa, menos, L vezes L mais 1 igual a 0. É fácil ver que isso aqui vai ser verdade quando L mais 1 ou quando for menos L. Tá? Quando for menos L, aqui fica menos L, aqui fica menos L menos 1, aí os menos todos se acumulam, ficam positivos, e aí dá 0. E aqui vai ser L mais 1 aqui, e aqui vai ser L mais 1 menos 1, que dá L vezes L mais 1 de qualquer jeito, que dá 0 também, tá? Pode usar Bhaskara, pode usar o que quiser, é mais fácil simplesmente fazer de olho, tá? Alguma dúvida aqui? Não. Então, aqui a gente tem que se preocupar. Porque, veja, nossas duas possíveis raízes, né, vou chamar essa aqui de 1 e essa de 2, a gente sabe que o método de Frobenius garante que a raiz de maior valor, né, ela vai sempre te dar uma solução, bem comportada. Tá? A outra raiz, ela não necessariamente vai te dar uma outra solução, caso ela difira da primeira raiz por um número inteiro, inclusive 0. Tá? Quando elas diferem por um número inteiro, inclusive 0, o que acontece é que aí você tem que estudar como obter a segunda solução. Por quê? Porque o que a gente vai obter agora é o seguinte. Lembra, quando você aplica aquela fórmula de Frobenius, você bota na equação diferencial, você sabe que tem o P0, P1, você tem o P e o Q, e o P e o Q eles podem ser escritos como coeficientes dos polinômios, então você tem o Pn e o Qn, tá? Você vai obter uma série de recorrência que vai ser assim, U alfa mais N vezes AN, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, vocês me avisam. Igual a menos... Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil. Menos K igual a 0. Professor, eu acho que o Jamboard ele tá travando, tipo, ele tá bem atrás. Vocês estão na página 6, pessoal? Não, pela apresentação mesmo, pelo... Ah, tá. Então eu vou escrever, aí eu falo. É ruim que a gente perde um pouco de tempo, né? Na verdade, parece que a tela travou, né? Ah, voltou. Tudo certo. Mas pelo compartilhamento, vocês conseguem ver? Não, tá tudo certo. Agora tá tudo certo. Tá? Maravilha. Então vamos lá. Então eu tenho que resolver essa equação de recorrência aqui para o A. Tá? Agora veja. Se eu peguei a minha raiz alfa... Deixa eu ver qual que eu escrevi alfa. Ó, eu botei que a alfa... Ué, eu apaguei? Onde é que foi? Ah, não, tá aqui mesmo. Eu tenho que a minha alfa 1 aqui é minha raiz de maior valor, tá? Então, se ela é raiz de maior valor, eu posso somar o número inteiro que eu quiser nela, que eu nunca vou chegar na raiz de menor valor, né? Naturalmente, se eu pego um número qualquer e somo o número, eu nunca vou chegar no número menor que ele, certo? Então, isso aqui garante que eu sempre posso dividir essa equação inteira por U alfa mais N. Tá? Agora, se eu tentar agora resolver a série de recursão que vem do método de Frobenius usando a minha raiz alfa 2, ela começa em menos L.
Só que se eu começar em menos L e somar números inteiros, uma hora eu vou chegar em L mais 1. Né? Se eu somar 2L mais 1 aqui, eu vou sair dessa raiz e vou chegar nessa. Só que quando eu chegar nessa raiz, esse cara aqui vai dar 0. Certo? E aí duas coisas podem acontecer. Se ele der 0 do lado esquerdo, mas, por sorte, der 0 também no lado direito, então aquela segunda raiz te dá uma solução direto, simplesmente resolvendo a série recursiva. Tá? Se ele dá 0 no lado esquerdo e não dá 0 no lado direito, aí a gente tem que procurar os outros métodos. Aí tem todas aquelas parafernálias que eu falei para vocês lá, né? Dependendo de como esse cara vai dar 0 e tal, o que tem que fazer. Tem aquele método do log, né? Mas aí é uma discussão mais complicada que tem lá, eu espero que esteja lá nas aulas. Isso responde sua pergunta, ou pelo menos... Não, sim. Com relação a exatamente isso que você estava falando. Das diferenças Aí alfas Mas você acha que você descreveu todas as possibilidades e eu fui injusto, ou você queria saber qual que você tinha esquecido de escrever? Não, era só o papel do é porque então agora o que eu preciso fazer é voltar lá e relembrar, porque eu lembro que tinha aquele método que você derivava daí a solução e você tentava descobrir as outras soluções a partir disso. Mas são esses casos específicos que eu tenho o alfa diferindo por um valor Porque inteiro. tem lembra que quando isso acontece, aí você não escolhe alfa nem igual a alfa 1, nem igual a alfa 2, resolve a série de recorrência Com alfa. com alfa em aberto, e aí isso vai te dar uma solução, vai te dar uma equação, vai te dar um cara que não é solução da sua equação diferencial original, mas é solução de uma equação diferencial associada à original, que é uma equação que vai ter um lado direito diferente de 0. Aqui vai ser, né, uma equação inhomogênea. Aí você encontra uma outra solução da inhomogênea e calcula a subtração, a diferença dessas duas soluções, e a diferença de duas soluções particulares vai te dar uma solução da homogênea. E assim você chega na solução da homogênea. Rapaz, nossa, agora eu realmente não lembro disso. Eu vou ter que voltar lá nas aulas lá atrás. Eu lembro que tinha esses métodos, não lembro desse que você descreveu agora. Mas eu falei isso para vocês, né? Outras pessoas lembram do que eu estou falando? Falou. Maravilha. Bom, perfeito. Valeu. Então tá. Então, bom, nosso caso aqui, ainda bem, ele é bem simples. A gente sabe como é que é o nosso polinômio indicial. Então a gente pode agora simplesmente substituir, né? Lembra, aqui a gente viu que o nosso P0 é 0 e o nosso Q0 é igual a L vezes L mais 1. Tá? Por que eu separei esses caras aqui? Porque quando você for colocar aqui no lado direito, veja, esse cara aqui ele é somado e o máximo valor de K é N-1. Só que N menos N-1 vai dar P1. Ou seja, o menor índice que vem aqui é o 1. E o menor índice que vem aqui é o 1 também. Tá? Então, na hora de resolver a série de recursão, a gente não interessa para a gente quem é o 0. O 0 só vai aparecer dentro do U. Tá? O Q0 e o P0. Certo? Então, se a gente substituir quem é o P0 e o Q... Agora, só para complementar. E aí, então, o que acontece com o Q? Né? O P e o Q? Eles vão ser... O P1 é diferente de 0 e o Q1 é diferente de 0. Mas todos os outros Qs e Ps, o 2, o 3, o 4, assim por diante, vão ser 0. Tá? Então, quando você substituir isso na sua equação... Deixa eu voltar onde eu estava aqui. Misturei tudo. Não é você... tá ali. Burrice. Bom, então quando eu substituir eu vou obter o seguinte. Se ficar muito rápido, vocês me avisam, eu faço mais passos. Tá? Eu já estou dividindo pelo U, porque eu sei que eu vou pegar... tá. Dessas soluções, eu sei que eu vou ter uma série de potência. Lembra que esse alfa aqui ele vai ser uma coisa do tipo... A minha solução, vou chamar de F, vai ser uma coisa assim, somatório desses AN, né? Aí aqui eu vou ter ρ elevado a alfa
mais n. Tá? Só que eu não quero uma coisa que divirja para ρ igual a zero. Tá? Então, eu preciso escolher somente essa solução aqui. Então, de cara, fisicamente, eu nem preciso resolver esse caso complicado aqui. Ele é daqueles casos mais chatinhos. Então, eu não preciso resolver o caso mais chatinho. Eu posso escolher direto a solução α1, tá? Porque a α1 é a única que não diverge quando a gente vai na origem, certo? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Então, substituindo α1 em α1 dentro de U, né, e lembrando que aqui aparece U de α1 mais N, eu divido dos dois lados e obtenho isso aqui. N mais 1. Desculpa. Dois L mais 1. Ok. Vezes lambda L mais N menos 1. A N menos 1. Alguma dúvida aqui? É fácil ver o que acontece. Lembra que eu falei para vocês que esse cara aqui só sobrevive quando quando esse índice aqui for igual a 1. Então, basicamente, você sabe que N vai ser igual a... Desculpa. N menos K igual a 1. Tá? Então, esse cara vai sobrar só quando o seu N for igual a K mais 1. Ou melhor, K for igual a N menos 1. Que é justamente o que aparece aqui. Certo? Ou seja, esse somatório aqui, ele é morto por esse P aqui e pelo Q aqui, pelo fato de só o Q1 e o P1 serem diferentes de zero. Tá? O que é ótimo, porque dá uma série de recorrências super simples para a gente, que tem o A aqui e o A menos 1 aqui. Certo? Então eu vou escrever já de uma forma um pouco mais simplificada, e vou botar aqui que o nosso AN é igual a, eu fatoro o 2 lambda, aí aqui vai ficar assim, L mais N menos 1 sobre lambda dividido por N, que multiplica N mais 2L mais 1. A N menos 1. Tá certo, pessoal? Isso aqui tá tranquilo para vocês? Eu só tirei o lambda, botei em evidência, aí juntei com esse 2 e dividi aqui direitinho, 2L mais 1, e obtive essa expressão aqui. Tá certo? Bom, então, se eu substituir agora quem é o AN-1 em termos do AN-2, eu vou ter um outro termo desse aqui. E se eu substituir depois o AN-2 em termos do coeficiente vezes o AN-3, assim por diante. E eu posso fazer isso iterativamente até chegar no A0, certo? Quando eu fizer isso, eu vou obter AN. Esse cara aqui vai ser 2 lambda. Veja, para você saber o índice que você tem que colocar, você sempre olha o seguinte. Se n for igual a 1, significa que aqui eu já teria o A0. Então a potência aqui seria 1. Se o meu n for igual a 1. Se meu n for igual a 2, eu tenho esse cara aqui com A1. Depois de substituir mais 1, vou ter o A0. Então eu vou ter uma potência 2. Então a potência que aparece aqui é n. Tá? Esse cara agora vai ser o símbolo de Pockhammer de L. Cadê? Mais 1 menos 1 sobre lambda fatorial crescente n. Tá? Isso aqui tá tão... o Jamboard é bem ruimzinho para escrever. 1 sobre lambda. Tá? Esse n vai virar n fatorial, porque vai ser n vezes n menos 1 e assim por diante. E esse outro cara vai ser o seguinte, 2L mais 2 fatorial crescente. Alguma dúvida em relação a isso aqui? A única coisa que pode confundir vocês é que aqui eu tenho o n e aqui fica o 1. Né? Porque tem que lembrar que o fatorial crescente ele é assim, ó, x n, ele vai ser
x vezes x mais 1, pá, vezes x mais n menos 1. Ou seja, ele para na multiplicação de um inteiro antes do n aqui. Né? Então, eu somo e subtraio 1, e aí eu obtenho essa expressão aqui. Por isso que tem esse mais 1 aqui, e por isso que esse 2L mais 1 vira 2L mais 2. Tá? Isso aqui tá tranquilo, pessoal? Sim. Ótimo. Tá, deixa eu só ver o argumento que eu vou falar aqui para vocês. Tá. Tá, deixa eu ver a melhor maneira de explicar isso aqui. Vamos pensar agora nesse... Ok. Vamos pensar nesse símbolo de Pockhammer aqui. Vamos pegar a solução. Nossa solução agora seria a seguinte. O nosso φ quadradinho vai ser igual a zero, somatório de n igual a zero até infinito, de L mais 1 menos 1 sobre lambda, tá? N, dividido por 2L mais 2N, certo? Aqui eu vou juntar, como eu tenho essa potência aqui, eu junto com a própria potência do ρ, fica 2 lambda ρ elevado a N sobre N fatorial. Tá? Aqui eu tenho o alfa, que é o L mais 1, que é o meu alfa 1. Tá? Deixa eu ver se eu não estou fazendo a besteira isso. Alfa 1. Então aqui, pessoal, eu tenho minha solução do meu problema. Tá? Só que aqui a gente tem um problema. O que acontece com o símbolo de Pockhammer quando o meu n é muito maior que x? Vamos lá. Então eu tenho x, n. Tá? Isso aqui vai ser x vezes x mais 1, e assim por diante. X mais 2, x mais 3, x mais n. Tá? Agora imagina, menos 1. Agora imagina que o nosso n ele é muito grande quando comparado a x. Muito grande mesmo. Então a gente tem aqui x igual a 20 e n igual a 10 a 30. Então, a partir desse momento, você vai ter o n vezes n mais 1, vezes n mais 2, assim por diante, praticamente igual a um fatorial. Certo? Ou seja, se você pegar agora uma multiplicação sem o x, você vai ter todos esses termos ali seguindo em diante. Então, esse cara aqui, eu poderia escrever como sendo um número mais um n fatorial. Alfa é péssimo, né? Número k. Professor, eu entendi de onde veio o fatorial, mas por que você está somando K? Digamos que eu estou somando e subtraindo de forma que, na hora que eu estou somando e subtraindo o meu n fatorial, tá? E eu estou chamando o que sobrou aqui, ou seja, eu estou chamando esse cara aqui, ó, xn menos n fatorial, eu estou chamando esse cara aqui de k, mais n fatorial. De forma que na hora que eu tiver esses termos dominando aqui, certo? Na hora que eu tiver esses termos, isso aqui pode ter uma constante aqui na frente, tá? Uma certa constante C1 aqui. Certo? Que vai ser justamente esse produtório que vai ter antes dela aqui. De forma que, na hora que o meu n ficar muito grande em relação a x, esse termo aqui vai para zero, né? Essa quantidade aqui toda vai para zero, e tudo fica sendo dominado só por esse C1 vezes n fatorial. Vocês conseguem visualizar isso? Agora sim.
Sim, não, mais ou menos. Eu consegui. Beleza. Então, o que acontece é que esses termos eles podem ser divididos dessa forma, tá? E se eles forem divididos dessa forma, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um cara que é um certo fatorial, tá? Que vai dominar, porque esse cara aqui, quando o meu n for muito grande, não importa qual número, quão grande o número que convirja, esse número aqui convirja, esse termo aqui vai dominar sobre ele, tá? Então eu vou ter um certo C1 sobre n fatorial, e aqui eu vou ter um certo C2 vezes n fatorial também, aqui. Então, para n muito grande, isso tudo só para argumentar que para n muito grande, essa razão aqui vai para uma constante. Tá? Isso está tranquilo? Sim. Então tá. Se isso acontece, então a minha solução φ, ela invariavelmente vai ter um pedaço dela que vai ser o seguinte, ó. Eu separo essa parte que é constante aqui, tá? Vou chamar de U, de U não, de cardinal. Então aqui eu vou ter A0, né? Aí eu vou ter o somatório aqui. Eu não vou botar explicitamente, não. Eu vou ter um pedaço aqui com a parte constante, tá? Mais o outro pedaço com os fatoriais, que vai ser um certo K1, mais uma parte que vai ser assim, K2, A0, somatório de 2 lambda ρ elevado a n, 2L mais 1, dividido por n fatorial. Certo? Ó, aqui, essa razão aqui vai dar uma constante, tá? Porque esse cara é dominado por um fatorial, esse cara é dominado pelo mesmo fatorial, porque é o mesmo n, certo? Então isso aqui, no fim, essencialmente dá uma constante para n muito grande. Então eu posso separar minha solução em dois pedaços. Um que tenha que eu subtraio esses termos aqui, tá? E quando eu faço isso, eu obtenho essa série aqui, de n de 0 a infinito. Só que quem é essa série aqui? Isso aqui nada mais é do que K2, 0, que multiplica 2 lambda vezes 2L mais 1, vezes exponencial de 2 lambda ρ. Olha quem veio se colocar de volta aqui na solução. Esse pedaço aqui, ó, esse pedaço da minha solução, ele vai ser proporcional sempre à exponencial de menos 2 lambda ρ. Mas é claro que tem que ser uma coisa assim. Tinha que ser isso, porque quando a gente começou aqui com o nosso φ, a gente sabia que o nosso φ redondinho, ele ia ter uma coisa assim, ele ia ter uma solução. O nosso φ redondinho ia ter uma solução aqui exponencial de mais lambda ρ e uma solução de menos lambda ρ. Aí, se eu peguei esse φ aqui e multipliquei por mais lambda ρ, então tem que ter uma solução que é mais 2 lambda ρ e uma outra solução que não tem nada, não tem exponencial nenhuma. Isso está claro? O método de Frobenius só está cuspindo de volta o que a gente colocou dentro dele, na hora que a gente modificou a equação diferencial. Só que a gente não quer, ou seja, o que a gente tentou se livrar, né? Na verdade a gente não estava fazendo desde o começo, eu avisei para vocês que a gente não estava fazendo, a gente não estava se livrando de uma solução, a gente só estava organizando a série. Então o que a gente tentou fazer ao organizar a série desmembrou de forma razoavelmente simples o que acontece. A gente tem um pedaço aqui, tá? Que vai convergir para uma certa função, e um outro pedaço aqui que vai ter esse crescimento exponencial, tá? Que é justamente o termo que a gente precisa se livrar. A gente conseguiu se livrar do termo que diverge em zero quando a gente escolheu a raiz lambda alfa 1. Só que agora a gente tem que se livrar de alguma forma do termo que não cai para zero no infinito, que é esse termo de crescimento exponencial aqui. Isso está claro, pessoal? Eu acho que sim. Então, como é que a gente pode fazer isso? Se nós voltarmos aqui na nossa solução, a gente vê que aqui, ó, alguma coisa pode acontecer se caso o meu 1 sobre lambda for igual a um número inteiro m.
Só que M é ruim, né? Porque M a gente já usou lá, agora está muito próximo para confundir. Aqui eu usei M o tempo inteiro. Deixa eu ver. Vocês não vão confundir com o M dos harmônicos esféricos, não, né? Ou vão? Vão, né? Claro. Como é que eu fiz para resolver isso? Tá. Eu vou chamar de N barra, tá? Para não confundir com esse N daqui. Então, digamos que o nosso 1 sobre lambda seja um número inteiro. Então, veja, quando ele é um número inteiro, essa série de recursão ela vai parar num certo ponto. Isso aqui vai dar zero. Só que você vê que o N da frente depende do N de trás. Se um dos N's é zero, todos os da frente vão ser zero também. Certo? Então, se o meu lambda for um número inteiro, essa série aqui, esse cara aqui, ao invés de somar até infinito, vai somar só até o nosso N barra. Só que se eu conseguir truncar essa soma em N barra, aquele termo de exponencial não vai aparecer mais. Porque eu não tenho uma série somando até infinito que converge exatamente para a série da exponencial. Então, a única maneira de eu me livrar desse cara aqui é eu escolher o alto valor, lambda, né? Lembra que lambda E barra é igual a menos lambda quadrado? Então, a gente precisa que o lambda agora seja um número inteiro. É a única maneira da gente se livrar do termo que tem um crescimento exponencial para ρ grande. Certo? Então, ok. A gente faz essa escolha e obtém, deixa eu ver aqui. Só entender o que eu fiz aqui. Isso. Então, aqui agora, a gente sabe que o nosso lambda tem que ser daquela forma. E a gente vai usar aqui a... Ok, deixa eu ver. Deixa eu escrever a série final. Tá? Ou seja, o meu φ agora vai ser igual a A0, somatório, de n igual a 0 até n barra, de L mais 1 menos n barra, n fatorial crescente, aqui 2L mais 2, tá? N, e aqui eu tenho 2 lambda ρ dividido por n fatorial. N mais 2L mais 1. Certo? Esse cara aqui, ó, L menos N barra, vai ser um certo número inteiro que aqui eu chamei de M. Espera um pouquinho. Tá. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que esse N barra, ele tem que ser maior ou igual a 1. Certo? Primeiro vamos olhar aqui por quê. Se esse cara aqui for igual a 0, o que que acontece? Por que que ele não pode ser 0? Porque se ele for 0, essa série aqui não para nunca, né? Ou seja, ela vai ser sempre acima do valor que é aqui, então eu não vou ter esse número negativo parando o nosso coeficiente. Isso está claro? Calma aí, pode repetir, professor? Esse número aqui, ó, ele não pode ser igual a 0. Porque se ele for igual a 0, essa série aqui nunca vai parar. Ela vai ter aquele termo exponencial. Certo? A gente precisa que esse número aqui seja um número negativo diferente de 0, tá? Para que você possa ter justamente a relação em que, digamos que esse cara aqui seja igual a 1, tá? Então, se L for igual a 0 e N for igual a 1, você tem que A1 é igual a 0, tá? Vocês acompanharam? Se L for igual a 0 e N for igual a 1, e esse cara aqui for igual a 1, então você sabe que o A1 é igual a 0. Certo, sim. Então vocês veem que tem uma relação entre esses dois, esse L, esse cara aqui, de forma que você tenha você quer no fim que esse cara aqui seja um número menor que 0. Você quer que isso aqui seja menor ou igual a 1.
menor ou igual a menos 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá? Você quer que esse cara aqui, somado com esse cara aqui, seja um número menor ou igual a 1. Menor ou igual a menos 1. Uhum. Para que essa série pare. Entendi. Daí você não tem a exponencial. Exatamente. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que esse cara aqui, L menos M barra, vai ser igual a um certo menos M barra, para não confundir com outro cara. Tá? Então, você sabe que L mais M barra tem que ser igual a N barra. Tá? Onde agora o meu M barra tem que ser maior ou igual a 1. Tá? Isso mostra para gente que, quer dizer, isso indica para gente que a melhor maneira de rotular as nossas soluções é em termos desse M barra aqui, porque ele não tem que satisfazer uma certa desigualdade. Tá? Se a gente fosse rotular as nossas soluções com N barra, a gente teria sempre ele tendo que satisfazer essa desigualdade aqui. Né? Ou seja, N barra teria que ser sempre menor ou igual a L mais 1. Tá? Agora a gente rotula as nossas soluções direto com isso aqui. Tá compreensível? Eu me enrolei um pouco aqui, mas só queria saber se isso está tranquilo. Bom, vou supor que tá. Então, ao invés da gente agora usar essa solução aqui, que a gente encontrou em termos de símbolo de Pockhammer, que é uma solução de um polinômio, mas ainda de uma forma complicada, a gente pode se perguntar se não seria mais fácil a gente encontrar direto a fórmula de Rodrigues. Né? E a gente já sabe o que a gente tem que colocar como alto valor para obter a fórmula de Rodrigues. Certo? Então, a gente vai botar aqui que a equação que a gente quer resolver é a seguinte. Menos. O que eu fiz aqui? Ah, tá. Tá? Então, o que isso mostra para a gente? Primeiro, deixa eu discutir uma outra coisa que eu esqueci de discutir. Além do alto valor, além de saber quem tem que ser o valor de lambda, a gente viu uma outra coisa importante aqui. O argumento do φ mais natural não é ρ. O argumento mais natural para o φ é 2 lambda ρ. Tá? Então, se eu pego essa equação aqui, tá? Se tiverem alguma dificuldade, vocês me avisam que eu faço em mais detalhe. Cadê a minha equação para o φ? Ah, tá aqui. Pensa que eu peguei essa equação aqui, tá? Se eu dividir essa equação aqui por 2 lambda quadrado, eu posso, a mesma coisa que reescrever em termos de um certo ρ barra, que é igual a 2 lambda ρ. Vocês acompanharam o que eu falei? Não, o Meet está um pouco atrasado. Se puder falar de novo. Então, deixa eu escrever tudo aqui. Deixa eu fazer com cuidado. O Meet está com um delay muito grande, professor. Tá confundindo aqui minha cabeça até. E se vocês olharem pelo compartilhamento da minha tela, fica ruim. É porque daí vendo o Jamboard, ele tem um problema que quando você muda, por exemplo, de slide, ele não avisa para qual slide que você foi. Então a gente tem que caçar para onde que você está escrevendo. E no Meet tá com um delay muito grande o grande Meet mesmo. está com delay grande. Achei O que o Meet tá com Jamboard delay estava com grande da delay. Os imagem. dois estão com delay, então. O delay do Jamboard é menor, só que dá esse problema que se você mudar de quadro, vocês ficam perdidos. A gente fica perdido, tendo que caçar você. Tá, bom, vamos lá. Eu vou escrever devagarzinho aqui. Derivada segunda do φ em relação a ρ menos 2 lambda dφ de ρ mais 2 sobre ρ menos L vezes L mais 1 sobre ρ quadrado φ igual a 0.
Essa equação que essa foi a equação que nós resolvemos via método de Frobenius. E usando o método de Frobenius, a gente descobriu que ela tinha uma solução exponencial. Para se livrar dessa solução exponencial, a gente escolheu um valor especial para lambda, tá? E nós vimos também que a solução natural dessa equação é em termos de um certo ρ barra, que seria igual a 2 vezes lambda ρ. Agora eu pego essa equação diferencial inteira, que está no slide 11, e multiplico ela por 1 sobre 2 lambda ao quadrado. Quando eu fizer isso, eu vou ter d2φ d ρ barra ao quadrado. Menos. Aqui eu tinha 2 lambda no numerador, agora eu tenho 2 lambda quadrado no denominador. Sobra só um termo de 2 lambda, que junta com o ρ para virar ρ barra. Então fica d φ d ρ barra. Tá? E por último, a gente tem que o termo que eu só tinha um ρ aqui no denominador, que é o 2 sobre ρ, ele vai ser multiplicado por 2 lambda ao quadrado no denominador. Né? Então, um dos 2 lambdas se junta com o ρ para dar o ρ barra e sobra um outro termo. O outro vai ter 2 lambda. O 2 corta com 2 no numerador e o lambda vira uma m barra em cima. Então aqui vai ficar assim. M barra sobre ρ barra. Menos, e aqui eu tinha ρ ao quadrado. Então, como eu multipliquei por 2 lambda ao quadrado, aqui vai ficar simplesmente ρ barra ao quadrado. Por que o lambda virou m barra? É porque aqui, ó, a nossa única opção para fazer com que essa série seja truncada é que, desculpa, é o n barra, né? Eu falei errado. Um pouquinho. Ó, lembra, a única opção, eu estou no slide 7 agora. Slide 7. A única opção para que o AN seja zero, para um dos ANs ser zero para algum valor de n, é que o meu 1 sobre lambda seja igual a n barra. Tá? Aí eu falei que o meu L menos n barra é igual a menos m barra, é igual a m barra. No slide... L menos n barra igual a menos isso, menos m barra, tá? Então aqui vai ficar n barra. Escrevi errado. Tá certo? Por isso que, né, lambda tem que ser igual a 1 sobre n barra. Respondeu a pergunta? Sim. Valeu. Então tá. Então a gente, para excluir a solução exponencial, a gente teve que escolher um certo alto valor especial para a nossa função. Tá? Ao fazer isso, a gente encontrou então que lambda tem que ser 1 sobre n, que é um número inteiro, e agora a gente quer resolver essa equação aqui. Certo? Só que o que acontece é que essa solução, essa equação, além de tudo, ela tem um termo de 2L mais 1, um ρ elevado a 2L mais 1. Se vocês lembrarem aqui, ó, e vai aparecer esse termo aqui, ó. E a gente quer se livrar dele, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escrever... Ah, eu botei aqui. Cadê você? Aqui. Uma última troca de variável aqui, que vai ser o φ igual a ρ barra elevado a L mais 1, que lembra que é o nosso alfa 1, né? Vezes um certo f de ρ barra. Se nós substituirmos isso na equação, a gente vai obter o seguinte. Eu vou escrever todos os termos aqui. Agora, a nossa linha sempre acompanha a mudança de variável, né? A nossa linha agora é derivada em relação ao ρ barra. Então, eu tenho f, duas linhas, vezes ρ barra L mais 1. Eu tenho um termo que vai ser 2L mais 1 ρ
ρL, F' mais L vezes L mais 1, ρ L menos 1 vezes F, menos L mais 1 F ρ L, tá? F ρ L menos... Peraí que me perdi. Não, tá certo. F ρ L menos ρ L mais 1 vezes F' mais o termo final. M barra dividido M barra dividido por ρ barra menos L vezes L mais 1 sobre ρ barra ao quadrado, ρ L mais 1 vezes F igual a 0. Tá? Bom, é fácil ver que aqui é L mais 1 com 2 no denominador, ρ barra 2 no denominador. Então aqui esse termo aqui corta com este aqui. Certo? E a gente pode dividir essa equação toda por ρ barra L e obter o seguinte. F, duas linhas, vezes um ρ. Tá? Agora, multiplicando a linha tem esse termo. E multiplicando linha tem esse pedaço aqui. Certo? Então isso aqui vai ficar assim. Mais 2L mais 1 menos ρ. Tá? F' mais menos L mais 1 mais M vezes F igual a 0. Finalmente, a gente tem essa equação aqui. Todo mundo está vendo a última equação que eu obtive no slide 12? Sim. Professor, Pode falar. todos esses rôs são rho barra, né? Todos são roubar. Tá. É que uma hora meu cérebro ficou com preguiça, eu acho, que parou de avisar isso. Pronto. Então, pessoal, agora o que a gente pode fazer? Lembrar que isso aqui está na forma de Rodrigues, né? Então a gente pode identificar direto que o nosso P... Vou botar. O nosso P0 agora, que tem outro significado, é simplesmente ρ barra, tá? Agora é o P0 da forma de Rodrigues, né? Esse cara aqui é o P1, que vai ser igual a 2L mais 1 menos ρ barra, tá? A gente sabe, então, que o nosso W tem que ser exponencial da integral de P1 sobre P0 de ρ barra dividido por P0. Se nós fizermos essa continha aqui, escolhendo as constantes de forma apropriada, isso aqui vai dar exponencial de menos ρ barra vezes ρ barra elevado a 2L mais 1. Né? Então, esse aqui é o peso da integral agora que a gente tem que ter para essas soluções. Certo? E então, finalmente, a gente tem que o nosso F... É fácil ver que isso aqui vai satisfazer aquela condição que é W P0' igual a W P1, tá? Que é justamente o que a gente fez para encontrar essa solução, para encontrar essa forma aqui. Certo? Então, com isso,
A gente sabe que o nosso f pode ser escrito como exponencial de menos ρ barra elevado a 2L mais 1 mais N barra, tá? Que é aquele N lá que a gente colocou. Deixa eu ver se está certo. Isso. Derivado N vezes, né? Que é justamente a fórmula de Rodrigues, dividido pelo nosso peso, o barra 2L mais 1. Esse cara, a menos de uma constante de proporcionalidade, que eu vou supor que eu coloquei ela aqui, C1, tá? Dá o que a gente chama de função de Laguerre, polinômios associados de Laguerre, tá? Para o índice 2L mais 1, e aqui, se eu não fiz nenhuma besteira, N barra menos L mais 1, tá? De roubar. Tá? Isso aqui é só o nome dessa solução, tá? Ou seja, essa equação que a gente encontrou aqui, essa última para o f, é a equação de Laguerre, tá? Para os polinômios associados de Laguerre, para as funções associadas de Laguerre. Como esses caras aqui são números inteiros, isso aqui coincide com os polinômios, tá? E aí você pode usar a fórmula de Rodrigues, que a gente deduziu facilmente, a gente deduz facilmente encontrando o peso, que é o W, que vem dessa fórmula aqui, tá? E você tem a fórmula final para o F, que é essa aqui. Tá? Eu fui para o slide 14 agora. Então, a gente pode fazer toda a substituição de volta. A gente sabe que o nosso φ vai ser igual a ρ barra 2L mais 1 vezes nosso L. M, aqui é o N barra. N barra menos L mais 1, 2L mais 1, ρ barra. Ok. A gente sabe agora que o nosso φ redondo vai ser exponencial de menos ρ sobre N barra, tá? Lembrando aqui que o ρ sobre o N barra veio justamente porque ele é igual a 1 sobre lambda, tá? Por isso que ele aparece aqui. Lembra que antes era menos lambda ρ. Então, isso aqui vezes 2 ρ mesmo, tá? Sobre M, elevado a 2L mais 1. Não, o 2 foi embora. Aqui eu errei, não tem esse 2 não, tá? L mais 1 vezes L, que multiplica 2L, multiplica não, com índices L, 2L mais 1 e N barra menos L mais 1, tá? De 2ρ sobre M, sobre N barra. É que eu fiz uma coisa diferente, então eu tenho que ficar corrigindo sempre. N barra, tá? Esse é o nosso φ tortinho. Então, finalmente, nosso psi, a menos de uma normalização, vai ser igual a exponencial de menos ρ sobre N barra, 2ρ sobre M, N barra, elevado a L, a nossa função de Legendre, de 2L mais 1, N barra menos L mais 1, de 2ρ sobre N barra, Y, L, M, desculpa o M em cima, de θ e φ. Tá? Então, esse cara aqui, que vai ser identificado por N barra, L e M,
são os 3 números quânticos aqui, ou seja, ou os 3 números inteiros que dão o rótulo dos autovalores, te dão as possíveis autofunções do operador energia do átomo de hidrogênio. Certo? A gente viu também. Vocês estão. Tá todo mundo aí ainda? Sim. Eu só. É M barra, N barra, qual que é que apareceu ali no final? Que tá N de elevado a nariz, barra, L e M. M é o original lá da autofunção em φ. Sim. Tá. Ou Mas seja, pode falar. não, é só nessa linha mesmo que você tá com o mouse, eu não sei se tá certo isso. Então, Mas N tem. barra, vírgula, L, vírgula, M de Maria. Não, Esse, bem aqui no meio. É esse um. aqui. Esse é N barra. E esse aqui é M de Maria. Era essa a dúvida? Esse é N barra. Certo. Sim. Sim. Então, a gente sabia, aqui, indo para o slide 15, nós tínhamos que E sobre E0 é o nosso E barra. A gente sabe que o E barra tem que ser menos lambda ao quadrado, e a gente sabe que menos lambda ao quadrado tem que ser 1 sobre N barra ao quadrado. Então, a nossa energia é igual àquela energia zero, tá? Menos a nossa energia zero, dividido por N barra ao quadrado. Então, olha que interessante. A gente sabe que N barra tem que ser maior ou igual a 1. Certo? Então, a energia aqui, ela vai ter um limite inferior, tá? Que vai ser quando o nosso N é exatamente igual a 1, que é a menor energia que a gente chega. E o nosso N agora, ele vai se aproximar cada vez mais quando você for crescer o N, a nossa energia vai cada vez mais se aproximar de zero, tá? Então, todos os estados ligados aqui vão ter energia negativa, mais limitada por toda energia é sempre maior ou igual do que menos E0. Esses dão os estados ligados, e se você reestudar aquele operador, considerando os estados livres, você vai obter são essas energias aqui. Melhor, deixa eu escrever de novo. O meu E, ele é sempre maior ou igual a E0. Maior que zero. Menos. Ele é sempre maior do que menos E0, tá? E sempre menor que zero. É sempre maior que menos E0 e sempre menor que zero. Certo? Então, essa energia aqui, ela vai ser super importante. Essa energia é conhecida como energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio, certo? Vocês lembram quanto é que era ela? Menos 3,7, alguma coisa. Desculpa, não consegui te entender. Não. 13 eletronvolts, 13, alguma coisa. 13,6 eletronvolts. Então, se vocês procurarem lá... Então, o que acontece? Por que o átomo, por que o elétron não cai no núcleo? Né? Porque se você pensar bem, quanto mais próximo, se você pensasse classicamente, quanto mais próximo do núcleo, tá? A maior energia que vem do estado daquele termo da força eletrostática, né? Que é o carga do elétron quadrado sobre R. Então, ali a coisa não está limitada. Quanto mais próximo, maior a energia. Você tem um menos E sobre R. Então, a energia vai para o infinito ali. Só que o que aconteceu?
a imposição da regularidade na função de onda, ou seja, eu impor que eu não quero que a função de onda não divirja em zero nem em infinito, me fez encontrar estados que têm necessariamente uma energia mínima. E essa energia mínima tem a ver com o menor alto valor dessas autofunções dos polинômios de Laguerre, né, que impedem, então, a configuração espalhada espacial do elétron, impede com que ele caia no negócio e que no centro do átomo, né, no próton, e que você tenha esse tipo de fenômeno que classicamente você teria. Tá? E é por isso que diz que, por exemplo não. Foi assim que nasceu a mecânica quântica, né? Você cria quantizações das órbitas do átomo de hidrogênio, lá, aquele modelo do Bohr, e aí você mostra que aquela quantização é razoável do ponto de vista experimental. Só que agora você consegue justificar teoricamente. Ou pelo menos assim, tudo na física é você ligar um axioma a uma coisa, né? Então aqui você consegue transformar uma hipótese que você tinha que tirar do bolso em outra hipótese que tem que tirar do bolso. Só que agora a sua hipótese de tirar do bolso ela é mais razoável. Você demanda ao problema regularidade na função de onda, e regularidade na função de onda te leva ao resultado experimental. Né? Eu estou falando isso tudo não porque vocês têm que entender a mecânica quântica da coisa, mas para vocês entenderem como é poderoso e importante a matemática aqui nesse problema. Certo? Porque é a imposição de um princípio matemático às suas funções que te leva ao resultado que depois você vai no laboratório e encontra aquilo. Né? Se você buscar aqui por Lyman break, deixa eu ver se tem um Lyman break interessante aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Tá travado. Não, travado. Vocês estão vendo o Google agora? Sim. Agora sim. Não sei se eu vou encontrar aqui a busca que eu fiz. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu calculo aqui rapidinho para vocês. Tá. Melhor procurar. Se vocês pegam aquela energia E0 e vocês transformam em um comprimento, Lyman break, vocês vão encontrar que isso dá mais ou menos 91 angstrom, 900 e... Aqui. Então, olha aqui que interessante. Esse cara, vocês estão vendo o gráfico? Sim. Então, olha aqui. Imagina que você tem uma estrela e a sua estrela está emitindo um monte de luz. Tá? Essa luz ela vai passar pelo gás intergaláctico ou intraaglomerado, certo? E um gás, basicamente, é um monte de átomo de hidrogênio, certo? O que acontece se a energia daquela luz for maior do que a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio? Ele vai subir de nível. Exatamente. Você tem a possibilidade de excitar aquele átomo. E o que acontece se a energia for menor? Passa reto. Então, aquele gás todo, ele fica transparente para os fótons. Os fótons nem sabem que aquele gás existe, certo? Então, se você olha para uma galáxia, você vai ver sempre o que eles chamam de quebra da cadeia Lyman. O que é a quebra da cadeia Lyman? Os comprimentos de onda menores, né, ou seja, mais energéticos do que o estado fundamental do átomo de hidrogênio, eles ficam presos. Então você não consegue ver essa parte da luz da estrela, ou da galáxia, ou do que quer que seja. Mas por que fica preso? Você falou que ele passaria, né? Porque não vai interagir. Não, ao contrário. O comprimento de onda menor tem mais energia. Não, desculpa, é o contrário. É o contrário. O comprimento de onda maior, ele vai ter menos energia e não vai ver. Certo, mas quando não tem energia suficiente para, sei lá, tipo, por exemplo, ó, interagir, ele vai passar reto pelos hidrogênios, né? Pelo gás de hidrogênio. Então a gente conseguiria ver essa luz. Isso, essa que a gente vê.
Então, qual que fica preso? Aqui tem comprimento de onda menor. O que tem comprimento de onda menor vai ter mais energia. Ah, tá. E daí ele vai interagir com o átomo de hidrogênio, então ele vai, meio que não vai chegar até a gente, porque ele está interagindo. Exatamente, ele vai ficar preso lá batendo no átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio depois reemite ele bate do lado, reabsorve, reemite. Então aquilo ali gera uma outra coisa dentro daquele gás, esquenta o gás, entendeu? Tem um outro efeito naquele gás. Professor, mas no final das contas ele vai fazer essa cadeia até chegar na gente como de a menor energia possível, né? Porque ele vai perdendo energia para os hidrogênios, não é? Eu entendo dessa Na forma. verdade, a energia dele vai ser transformada em energia térmica dentro do gás, né? E se sobra alguma coisa, lembra que agora você tem uma estrela emitindo radialmente, né? Agora o que sobrou vai ser emitido pela própria nuvem de gás de forma difusa para todas as direções e com outro espectro. Então, Beleza. no que tange a estrela, você vai ver o espectro dela cortado ali. Por isso que você vê isso aqui, tá vendo? Esse que eles chamam de quebra de Lyman. Ou seja, os comprimentos de onda menor do que aqui está em 4.000 angstrom, porque aqui está em redshift 3. Então a expansão do universo mudou o comprimento de onda da luz, tá? Mas se você pegar um... Deixa eu ver se eu tenho um cara mais próximo. Aqui. Ó. Esse cara aqui, se você pegar o cálculo da energia do estado fundamental e transformar em comprimento de onda de fóton, você vai descobrir que isso aqui vai dar mais ou menos 912 angstroms. Tá? Então você encontra essa quebra de 912 angstroms aqui quando você observa esse objeto aqui, que é uma galáxia jovem em redshift 7. Provavelmente eles já fizeram um shift de volta. Tá? Então, e aqui você tem a série Lyman, que é quando você compara o átomo de hidrogênio com o estado fundamental, e você tem as outras séries, que é você comparar os outros estados com estados mais excitados, tá? Mas isso é um detalhe que não vem ao caso. E você tem outras quebras de acordo com isso, certo? Mas o mais interessante que eu queria mostrar para vocês é que vocês fazem uma conta puramente matemática, e da conclusão que vocês tiram, vocês podem pegar um telescópio, olhar para o céu e encontrar aquele mesmo número numa observação direta da natureza. E, professor, Pode falar. os outros saltos ali são de outros. No gráfico, os outros saltos eles são de outros níveis de energia do átomo de hidrogênio também. Isso. Tem essas séries, né? Depois vocês podem procurar série Balmer, série Lyman, né? Entendeu? Essa série que você está falando é aquela que a forma que ele fica pulando de uma energia para um nível para outra. Tem vários caminhos, né? Exatamente. Todas as maneiras de você retornar ao zero, né? Então você pode sair do 1 para o 0, ou seja, digamos que o átomo de hidrogênio foi citado para o número principal N barra igual a 1. Aí depois ele voltou do 1 para o 0. Aí ele emite o primeiro item da série Lyman, né? Que é esse aqui, o Lyman alpha é o primeiro. Aí depois tem Lyman gama, beta e assim por diante. Não, desculpa, o Lyman alpha é quando ele é capturado pelo átomo. Então ele emite a energia inteira do átomo de hidrogênio, os 13,6. Se eu não me engano é isso. Eu posso estar falando besteira, mas é uma coisa ou outra, tá? Eu acho que é. Certo? E aí você consegue observar isso, ou você pega você vai num laboratório, pega uma daquelas lâmpadas de gás só de hidrogênio, alguma coisa assim, você observa as emissões, você pode dar no espectrômetro e você observa as emissões ali daquele gás. E você vê que as energias vão ser sempre essas, né? E sobre N quadrado. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver se falta alguma coisa. Tá, então eu vou colocar algumas perguntas.
eu vou colocar algumas perguntas lá no Classroom, e aí eu gostaria que, como próxima lista de exercício, vocês escrevessem um PDFzinho, ou se vocês não gostarem de escrever PDF, você pode escrever à mão e depois fotografar, tá? Com a dedução das autofunções, né, das autoenergias, né, das autofunções da energia do átomo de hidrogênio, e que vocês respondessem algumas perguntas que eu vou fazer sobre esses resultados, esse resultado que a gente obteve. Perfeito. Beleza? Beleza. E é claro que a gente pode tirar dúvidas sobre isso, tá? A gente, na semana que vem, pode tirar dúvidas se alguma passagem não ficou clara, se alguma conclusão, alguma pergunta. É claro que eu vou perguntar uma ou duas coisas que eu não falei explicitamente na dedução, mas aí é para vocês pensarem um pouco. E se ficar alguma coisa que não estiver meio obscura, não estiver muito clara, vocês me avisam. Perfeito. Beleza, então posta esse vídeo junto e eu vou reassistir de novo. Beleza. Certinho. Professor, eu fiz o download do Jamboard. Eu não sei se eu posso compartilhar com a turma, colocar lá, Por favor. porque eu salvei em PDF, eu já vou postar lá no Classroom também. Beleza. Valeu. Se você não conseguir, tiver algum problema, me manda que eu posto. Não, pode deixar. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar mais uma coisinha, a gente tem mais 10 minutos, senão a gente pode encerrar. Então tá, pessoal, a gente se fala na próxima quinta. Se vocês tiverem muitas dúvidas, vocês me avisam que a gente pode ter uma aula terça, tá? Para tirar essas dúvidas. Porque aí seria legal, porque quinta-feira a gente já entra no espectro primordial de perturbações. Perfeito. Beleza? Fechou, então. Beleza, professor. Então, até semana que vem, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, gente.